Boa noite a todas e todos. Está no ar mais uma edição do Terceiro Sinal, que é um programa produzido pela Câmara Setorial de Teatro. Hoje nós temos a felicidade de receber especialmente o mestre Bucha e antes de chamá-lo, vou começar fazendo alguns avisos. Olha aí o Marcelo. Alguns avisos importantes sobre essa ação que a Câmara Setorial de Teatro vem fazendo. A gente vem fazendo entrevistas com profissionais da cultura, para falar sobre esse momento que a gente está vivendo e principalmente para tentar arrecadar alimentos para os fazedores de cultura que estão em situação de vulnerabilidade social nesse momento. Então, lá no Âncora Coffee House, a gente está recolhendo alimentos. Estamos recolhendo alimento também no Prado Supermercado, na Zona Leste. E também estamos arrecadando uma grana para reverter em alimento para os fazedores de cultura nesse momento de pandemia. Então, a conta vai estar lá no @castpossos, que é o Instagram da Câmara Setorial, e também no YouTube, que a gente vai colocar esses vídeos lá. Já está disponível a primeira edição, que o convidado foi o Nando Gonçalves, e a segunda edição, que a convidada foi a Lady Nara, no YouTube, Terceiro Sinal Poços de Caldas, lá no YouTube, beleza? A gente também está incentivando as pessoas a consumirem os artistas locais, as produções locais. Então, se você é fazedor de cultura, use a hashtag @arteemcasapc. E se você está procurando arte e cultura para consumir na internet, busque o @arteemcasapc para encontrar os artistas locais aqui de Poços de Caldas. Algumas dessas ações, recomendações nossas, a Rádio Live e a Festa Black está acontecendo no @lab3studio, então acompanhem. Ontem aconteceu a primeira roda de Congo em homenagem a São Benedito, está no YouTube, no Facebook do documentário Estamos Aqui. Tem também acontecendo uma lista de artistas, de cantores, que se chama Descubra Poços no Spotify, então prestigie. Está acontecendo também a radionovela Assim Se Lhe Parece, a partir de um texto do Pirandello, no @Companhia de Atores. Eles já estão no capítulo 7, então participem. Nego Moura lançou um feat com Leve ontem, Ladeira Remix, Nego Moura, procure saber. E a gente, como eu disse, tem o Terceiro Sinal com o Nando e com a Lady Nara no YouTube. Além disso, temos a Rádio Quarenteninha acontecendo com a programação infantil. O Bucha já está aí aguardando a gente, então vamos dar início ao nosso programa. É com imenso prazer que damos início ao Terceiro Sinal, um programa de entrevistas com artistas e outros profissionais da cultura, produzida pela Câmara Setorial de Teatro de Poços de Caldas. Apresentado por Valber Rodrigues, esse que vos fala, a iniciativa tem como referência as demandas e diretrizes do Sistema Municipal de Cultura e do Plano Municipal de Cultura e pretende ser um ponto de encontro entre os fazedores de cultura, a população e a iniciativa privada, a fim de pensar e construir futuros. Poços de Caldas é um celeiro de excelentes artistas que estarão conosco para contar e dividir tudo o que acontece antes e depois do Terceiro Sinal. Portanto, sejam bem-vindos, divirtam-se e merda! O nosso convidado especial de hoje é ninguém menos que Ailton Santana, popularmente conhecido como Mestre Bucha, que é profissional de educação física registrado no Conselho Federal de Educação Física, músico profissional pela Ordem dos Músicos do Brasil e regente de bandas marciais. À frente da banda do Colégio Municipal, formou uma geração de músicos e ganhou prêmios pelo Brasil. Também coleciona prêmios dos tempos no comando da bateria da Escola de Samba Sacipô. Sem dúvida, um dos maiores percussionistas da nossa cidade. Em suas palavras, eu acredito que o meu primeiro contato com o samba veio junto com as batidas do meu coração. Filho da saudosa Dona Mercedes, bandeireira do terno de Congo de São Benedito, é herdeiro dos saberes que constituem a história e a identidade da nossa cidade.
Referência pela atuação cultural, Mestre Bucha é um importante agente na luta da preservação e valorização da cultura popular na nossa cidade. Atuando como representante das relações públicas da Associação dos Ternos de Congo e Caiapós e enquanto membro da Comissão Municipal de Cultura. Recebam, portanto, com muito aplauso, com muito carinho e amor, o nosso querido Mestre Bucha. Vou chamá-lo. Aguardando. Oba! Oi, oi! E aí, Mestre Bucha, um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo. Ai, que bom! Olha, eu é que agradeço a oportunidade de estar chegando aí a tantos lugares aí. Obrigado pelas palavras carinhosas, né? E como defensor da cultura popular, essa cultura tão frágil, né? Eu fico muito emocionado, nervoso aqui, né? Ansioso para a gente bater um papo, porque se trata de uma coisa muito frágil, né? Que é a nossa cultura popular. Mas te agradeço já de antemão, Valber. Isso, eu que agradeço a presença. Também aqui estou nervoso porque reconheço o tamanho e o valor histórico que você tem para a cidade, o valor cultural que você tem para a cidade. Então, a gente recebe aqui com muito carinho e o nosso programa é um programa que valoriza muito a figura do mestre e geralmente essa é a primeira pergunta que eu faço para todo mundo que chega aqui. Quem foi o seu primeiro mestre ou a sua primeira mestre na arte e como você entende a importância do mestre no fazer artístico? Pois é, a minha vida sempre foi ligada à música, à percussão. A minha mãe, saudosa Dona Mercedes, bandeireira, com as suas irmãs, né? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre os congatos também. A minha mãe é espírita e ela frequentava um centro e eu ia uma vez por ano na festa do dia 27 de setembro, a festa de Cosme e Damião, para ganhar uns docinhos, tomar, né, guaraná. E eu ficava encantado com o som das atabaques, aquele som já me transformava, né, desde pequeno. E uma dessas vezes, eu estava batendo no banco, igual o tabaqueiro lá no centro. Aí o chefe, chamado Seu Jonas, também que Deus o tenha, aí ele falou, olha, o garoto aqui e tal, a minha mãe queria, né, queria entrar debaixo dos bancos, porque pensou que ele ia achar ruim que eu estava batendo nos bancos. Aí ele pegou um banquinho de preto velho, colocou perto da tabaco e falou, toca junto com eles. Aí eu comecei a tocar, aí ele pediu para o outro parar, eu continuei. Então, muito pequeno, eu já tive esse chamado dos tambores, né? E a minha mãe, minhas tias, minha avó, elas fazem parte do grupo de terno de Congo mais tradicional da cidade, que é o terno de Congo de São Benedito, que é um terno de Congo de descendência afro, porque a construção, a confecção, aliás, das primeiras roupas de Congo, de terno de Congo de Poços de Caldas, foram feitas por uma ex-escrava chamada Jaquelina. Então essa ligação escravagista com a percussão vindas, né, com aquela energia dos tambores, acho que me embalou até hoje. Eu acho que, como você perguntou, a mestra, eu acho que foi a minha mãe que me permitiu já sentir esse som dos tambores. Tive grandes oportunidades depois, né, no decorrer dos anos, tive a oportunidade de estudar um pouquinho, principalmente a
regência de banda, onde eu tinha bolsa de estudo no Colégio Marista. Foi uma batalha para tocar na banda do Marista, que vocês nem imaginam. É muito pequenininho e tal, e tive que mostrar que eu sabia tocar mesmo. E também depois vim a tocar em grupos musicais, né, o Samba Sete, o meu compadre Serginho, da Saci, que me levou para o Samba Sete, onde nós ficamos muitos anos percorrendo muitas cidades do interior de São Paulo, festivais de música popular brasileira, e foi até quando eu fui para a televisão, né, participar de programas de calouros. Então fui em vários programas de calouros, né, cantando. Eu fui no Bolinha, Raul Gil, Silvio Santos, né, e com muito orgulho tenho aí guardado as medalhas, as recordações desse tempo tão maravilhoso. Mas, e assim, você começou, né, como você diz, muito cedo. A próxima pergunta é: quando foi que você teve certeza, assim, eu sou um artista, eu sou um profissional da cultura? Quando essa ficha caiu? Olha, caiu quando começou as responsabilidades que acompanha todo artista. Quando a Leia, que é gostado de ser chamada de Leia, né? De Dona Leia, não. A Leia Toni, a mãe do Marcos Toni, eu já, nos anos de 1974, mais ou menos, eu já estava no bloco Sassipô, né? Inclusive, eu tive um ano após, em 75, né? Que desfilamos. E eu estava na percussão e ela me observava tal. Chegou uma época que ela comentou com o Marcos, né? Puxa vida, puxa, não sai daqui de dentro de casa, ele está sendo criado aqui dentro e tal. Ele que deveria tomar conta da bateria, né? Mas é uma bateria de bloco, uma bateria simples, humilde, né? Mas aí vem a responsabilidade, porque você tomar conta de instrumentos, você saber lidar com as pessoas, passar alguma coisa e principalmente ser humilde para aprender com elas também, porque é um conjunto, né? Você, como você diz, como mestre, você tem que, como tema, a humildade, saber ouvir, compartilhar, né? E eu acho que é o segredo do sucesso, de tudo. Então, começou por aí, pela responsabilidade. Eu era responsável por uma bateria. Então, o compromisso era o principal foco, né? Então, daí para frente, que eu encarei artisticamente, musicalmente, né? A minha carreira aí dentro da música popular brasileira, dentro das percussões e tudo mais. Maravilha. A Gabi mandou um abraço aí pra gente. E a Tini Taga também acabou de comentar que você é mestre dela desde os 8 anos. E eu participei de um processo criativo com ela e ela realmente falava muito da sua figura, assim, da importância da sua figura na carreira de musicista dela. Ela está lançando um disco agora e, sem dúvida, isso é fruto de um trabalho seu que vem aí de anos. E assim, seu trabalho, você foi um mestre que formou uma geração inteira de músicos ali à frente da escola, da banda da escola municipal. Né? Isso. E você também teve um contato com a arte muito pequeno, ainda quando muito pequeno. Como que você percebe a importância das artes, principalmente as populares, na agenda oficial da escola e na vida das nossas crianças e dos nossos jovens da cidade? Eu queria mandar um beijo para você, Gabi, um beijo aí para todos aí que já estão conectados, né? Olha,
Eu acho que tudo é feito por oportunidades, né? Eu corri atrás, tive oportunidades no Colégio Marista, como eu já citei, e depois eu aprendi muito com os fuzileiros navais do Rio de Janeiro, né? E inclusive o regente nosso aqui, o Vitor Cardinale, né? E o filho dele hoje, o Gabriel Cardinale, é meu afilhado. Você vê como é que a música, a arte liga as pessoas, né? Hoje eu sou padrinho dele, ele é também regente de banda marcial. Então, eu fico muito feliz, mas aumenta cada vez mais a responsabilidade. Você vê aí, está fazendo um trabalho, né, que eu tenho certeza que a realização, que eu acho que sai lá de dentro, que é isso que a gente invoca, e sempre trabalhar com crianças, né? Eu adoro muito trabalhar com crianças, porque a música, ela é formadora de opiniões, a música é formadora de caráter, de disciplina, né? Tem uns que me vê lá, parece que eu tô bravo e tal. Não, na bateria é uma coisa, na banda marcial é outra, como o samba sete que eu tocava é outro, hoje com as locuções que eu faço também, ou cantando aí nos casamentos com a bateria sistemática, que é a bateria que a gente faz eventos, formaturas, tudo, né? Eu acho que tudo é questão de oportunidade mesmo, e ela, tomara que o sol brilhe, e já está brilhando para você aí, e eu fico muito feliz, já que tem mais outros que foram para a orquestra sinfônica, outros foram para o conservatório musical aqui de Poços de Caldas, se aprimorar mais, né, com os conhecimentos dos mestres que ali estão. Outros foram para o lado lírico, né, do lado do canto, mas tudo é música, tudo sai lá de dentro, né? Eu fico muito feliz de ver bandas hoje tocando aí, bandas de rock, bandas de sambas, e ver os garotos que tiveram a iniciação comigo, né? E eu participo, eu vibro, eu choro, nossa, é impressionante. Eu fico mais comovido ainda de saber dessas histórias aí que estão dando muito certo. Sim. E esse trabalho, né, de formação de novos artistas, às vezes é claro que, por exemplo, não necessariamente todo mundo que passou pela banda marcial vai se tornar um músico, mas com certeza vai se tornar um cidadão que sabe ouvir um pouco melhor o outro, né? Porque se você não sabe ouvir, você não vai saber tocar. E aí, esse seu trabalho de formação é muito marcante na cidade. E ele é também marcante quando você esteve à frente da bateria da Sacipô. E assim, com o fim dos desfiles, esse espaço de formação, de troca de saberes, de troca de experiência também se perde. Como você percebe o impacto na vida das escolas de samba e das comunidades que elas fazem parte com o fim do carnaval dos desfiles? E você consegue imaginar uma perspectiva em que essas comunidades e essas famílias também participem do carnaval, mesmo que não seja com o desfile tradicional? Olha, o carnaval, na minha concepção, ela é uma forma, é um teatro ao ar livre, é o maior teatro do mundo ao ar livre, porque nós temos tema, roupagem, alegorias, adereço, musicalmente falando. Então, nós vamos falar sobre o descobrimento do Brasil. Então, tem os carros alegóricos, as caravelas, com as fantasias, né? E o samba, ele é incrível, porque ele tem que cantar o teu enredo, né? E eu tive até a oportunidade, quando nós estudamos lá no Rio de Janeiro, na Universidade Estácio de Sá, com um ícone, né, que nos faz muita falta, que mudou a história do carnaval no Brasil.
chamado Joãozinho 30. Né? Ele foi um dos mestres nossos, a Dilu, o Carapiá também estavam juntos, fizemos lá, o Milton Cunha era um dos nossos mestres, então nós tivemos oportunidades e o carnaval, para aqueles que não participam das escolas ou dos blocos, é muito organizado, não pode estar vamos supor, com uma latinha na mão, você perde ponto. É muito organizado, a sala, tem a bateria, o mestre-sala, a porta-bandeira, a comissão de frente, é muito ensaio, e principalmente ela é geradora de empregos. A Sessipô, vamos falar da Sessipô, ela, direta ou indiretamente, ela proporcionava 60 empregos, 60 famílias recebiam pelo seu trabalho. Digo, costureiras, e por último a gente estava escolhendo costureira nos bairros, porque ela vai dar oportunidade para a costureira lá do bairro ajudá-la. Né? Então, sem ter locomoção, na hora do almoço ela pode sair na casa dela, almoçar e voltar, ela está no bairro. Os marceneiros, carpinteiros, soldadores, né? Porque a segurança daqueles gigantescos carros alegóricos passam por uma avaliação pós-construção. Então, a elaboração disso envolve muitas pessoas, desde o figurinista, desde tudo. Então é uma geração de emprego. E é uma coisa que dói demais, dói demais. A gente passar ali na passarela do samba e não ouvir mais os tambores das escolas de samba. Aquela arquibancada vinha abaixo, lotada, turistas, cidadãos de Poços de Caldas, criança, pobre, rico. E digo mais, o carnaval é uma das maiores expressões, não é bem essa palavra que eu queria dizer, mas ela é um dos mais importantes elementos na formação de pessoas, principalmente na igualdade. Ali não tem pobre, ali não tem rico, ali não tem negros, não tem louros, somos foliões, somos dentro do enredo, representando toda aquela história que nós vamos contar para emocionar o público, consecutivamente, emocionando o público, você vai conseguir boas notas da comissão julgadora. Nós não fazíamos carnaval para a comissão julgadora, fazíamos para o público. E, consecutivamente, vêm os bons resultados, né? E é uma falta tremenda. Hoje nós temos aí uma ligação muito grande com a nossa madrinha, a Beija-Flor de Nilópolis. Tem muita gente agora sintonizada aí, que eu mandei os horários direitinho, né? Estão sintonizados lá no Rio de Janeiro. Já te mandaram beijos do Rio de Janeiro aqui. Já mandaram. Essa comunidade nilopolitana, lá de Nilópolis, que me abraçou, sabe? Eu tive a oportunidade, junto com o Fábio Bertozzi, foi comigo, nós começamos indo na União da Ilha do Governador, onde nós ficamos lá quase 2 anos, aprendendo. O Quinho, um intérprete grande da era da União da Ilha. Depois a mãe Glícia, que Deus a tenha também, me deu a oportunidade de ir para Portela, onde também as portas se abriram, graças à oportunidade que a Sessipô me dava, né, de procurar conhecimento com aqueles que sabem mais, para poder reproduzir aqui. Então nós aprendemos a ser profissionais, com grandes profissionais, né? E faz uma falta enorme. Nós sentimos uma falta, a alegria
de ver na arquibancada aquele sorriso das crianças, do turista, e nossa, né? Porque é uma sensação ímpar. Claro. E assim, é realmente um impacto muito grande nas comunidades o fim do carnaval, né? Dos desfiles. A Gabi está perguntando qual foi a primeira escola de samba daqui de Poços. O- a primeira escola de samba de Poços de Caldas, muito antiga, chamava Brasil Moreno, né? Olha, Brasil Moreno. Acho que eu devia ter uns 3 anos, 4 anos já, uns 4, 5 anos. A minha mãe me levava para assistir o ensaio da escola de samba Brasil Moreno, que fica ali perto, ficava o ensaio, perto da Câmara Municipal, onde tem um estacionamento hoje, acredito que chama Gato Preto, ali. Ali era o ensaio da escola. E eu me encantava com aquele som, com aquela. Para mim era tudo de bom, né? Então a Brasil Moreno foi a primeira escola de samba. Depois veio mais outra escola de samba, que era da Mariona. A Mariona trabalhou para a dona Nini Mourão. A Mariona é a mãe do Jorginho. Jorginho da Mariona, a gente chama ele, cuiqueiro, cara bom também, né? É aquele que conhece ele, manda um abraço para ele, se ele não estiver conectado. E são pessoas muito importantes para o nosso carnaval, né? Então foi as duas escolas que começaram o carnaval, além dos blocos e o curso, porque o curso ele passava na praça com os turistas, jogando confete, lança-perfume. Mas o lança-perfume hoje é usado por outra coisa, mas antes jogava-se no ar, para dar aquele. Né? Era um glamour. E depois os bailes no Palace Cassino, na qual eu só fui entrar depois, muitos anos depois, com a Sassipô. Nós tínhamos 2 noites gratuitas no Palace Cassino e 2 noites gratuitas na Associação Atlética Caldense. Lotava as duas, né? E no último dia unia as duas bandas, 5 horas da manhã, até o coreto tocando para encerrar o carnaval de Poços de Caldas, né? É maravilhoso. É o que toda cidade precisa. A ocupação do espaço público com arte e cultura é imprescindível para uma cidade sadia, né? E, infelizmente, a gente, ao longo dos anos, vem perdendo aí algumas manifestações importantes da história da nossa cidade. Agora, eu queria falar um pouco dos Congos. Com a pandemia, né, como pretexto, o executivo acabou congelando os investimentos na cultura e os agentes protagonistas, por exemplo, da festa de São Benedito, que são os ternos de Congo e os caiapós, ficaram completamente desassistidos, né? A belíssima ação que aconteceu ontem, que foi a primeira roda de Congo em homenagem a São Benedito, foi realizada pela Câmara Setorial de Teatro da Cultura Popular e foi produzida de maneira independente pela Gabi Gonçalves e pelo Renato Felipe, além de inúmeros apoiadores que eles conseguiram angariar. O apoio que a Secretaria de Cultura deu foi irrisório frente à capacidade financeira da cidade e principalmente diante da importância histórica e cultural que a festa de São Benedito, os ternos de Congo e os caiapós têm para a nossa cidade e região. Então, eu queria que você falasse um pouco como a pandemia tem atingido os mestres e outros profissionais da cultura popular e qual postura vocês estão esperando do poder público, que até agora não apresentou nenhum plano emergencial e só prometeu, por enquanto, que a festa será realizada em outubro. Olha, eu primeiro queria agradecer ao Renato. E correu demais para fazer aquele evento, né? Porque nós não podíamos deixar, são 113 anos de festa de São Benedito, ininterruptos, né? E
a iniciativa desses jovens me emocionou demais, porque é um pessoal jovem, né? O Renato, o pessoal todo, Canela, o pessoal correram atrás e fizeram acontecer. Foi lindo, nossa. Fiquei encantado e muito orgulhoso e gratidão por ter me convidado para poder fazer umas narrativas ali e cantar junto com eles. Essa iniciativa que só veio a valorizar. Agora, como eu disse para você, a cultura popular ela é muito frágil. Se a gente não cuidar, ela se extingue e depois não tem volta, sabe? É um caminho sem volta. Né? Se acabar... Hoje nós temos um dançador de Moçambique, que é o Seu Joaquim, né? Então, e se você não tem o apoio necessário, como você mesmo disse aí, você não tem um diálogo com a parte religiosa da igreja, na qual eu tenho a liberdade de falar, que nós temos hoje, a festa perdeu muito a partir do momento que ela se modernizou. Nós tínhamos barracas típicas de pessoas, folcloricamente falando, típicas também. O Avestruz, o Ditão, Tia Geni, o Geraldinho, pai da Débora Soares, né, a nossa grande artista. Maravilhosa. Eles tinham barraca ali, né? Inclusive, deixa eu até comentar uma coisinha. Tem uma vez que nós passamos, e lá o chão era de terra ainda, e sempre quando acabava a apresentação do dia, né? O dia todo, à noite, a embaixada e tal, quando ia todo mundo embora, minha mãe falava, ó, escolhe alguma coisa, ou um doce, ou alguma outra coisa, tinha que ser uma só, né? A situação financeira era brava, né? Aí uma das vezes nós passamos para a barraca do Geraldinho e tinha aquelas cumbuquinhas em cima do balcão, cheio de arroz doce, uma coisa maravilhosa, uma comida maravilhosa, né? Aí ela falou, você quer? Eu falei, quero, tal. Aí eu olhei, quando eu olhei, estava marronzinho em cima, né? Eu falei, mas eu não gosto de canela, mãe. Aí o Geraldinho falou, não é canela não, é o pó que vocês passaram dançando, o pó levantou e desceu em cima do doce, ficou aquela camada de pó, parecia canela em pó, sabe? Então, fatos que a gente lembra com muita alegria dessas pessoas que fazem parte da história, né? Com esses barqueiros que eu te falei. Mas voltando ali à parte séria, nós temos muitas ideias. Por exemplo, o parque de diversão, maravilhoso, as crianças adoram, mas ocupou quase o espaço todo. As barracas aumentaram o tamanho, obviamente, que virou uma praça de alimentação em cada barraca. Foi ruim? Não, foi bom. Hoje as famílias vão, jantam, almoçam. Só que a minha mãe, ela ficava muito aborrecida quando a gente passava espremido ali nos corredores e alguns barraqueiros faziam até cara feia porque o som estava perturbando quem estava jantando. Ela se sentia assim, incomodada, parece que nós estávamos incomodando. E ao contrário, a festa de São Benedito é do Congado, então quem vai lá tem que escutar o som dos tambores, né? Tem que escutar o pessoal, receba a bandeira dentro da barraca, coisa que não acontece mais. E então nós temos aí, através da associação, uma briga muito boa, sabe? Uma briga no bom sentido, com todo o respeito ao arcebispo, né, que comanda aqui as igrejas, né, que é de Guaxupé, Dom José Landa, filho, né, o atual pároco da nossa
Capela de São Benedito, mas nós temos muito para conversar. E a gente está batendo na porta há anos e anos e não estamos tendo assim aquela resposta que a gente queria. A gente quer dar um palpite, uma observação, porque a festa é do santo, né? Só para você ter uma base, quando a festa de São Benedito era onde era a matriz, que a primeira capela de São Benedito era onde era a matriz, no antigo Campo Santo do João Sabina. Era um cemitério antes, foi doado para fazer a capela de São Benedito. Com a vinda do Herculano Sintra, da cidade de Amparo, o apoio de Raimundo Mourão, um ex-escravo também da família Mourão daqui, com o apoio das famílias Monteiro, Junqueira e tal, foi doado ali. A arrecadação do leilão, que ficou um leilão riquíssimo, porque muitas prendas eram dadas, ajudou a construção de outras igrejas, né? E hoje a gente nota que cada igreja tem a sua festa. E na festa de São Benedito todas estão lá. Então, que continue, tá? Não estamos falando para tirar as igrejas de lá, não. Mas que compartilhe junto com os grupos folclóricos, né? No caso os Congos e os Caiapós. Vamos sentar, vamos conversar, porque a gente fica dependendo do poder público, parece que a gente fica ancorado, sabe? Então a gente quer ter as pernas para andar, a gente não está precisando de esmola, tá? A gente está precisamos hoje, olha só para você ver, no dia 11, na retirada dos Caiapós do Mato, o meu termo de Congo saía às 8 horas da manhã, tomava café, ia buscar o rei Congo aqui na Rua do Zé Gachado, onde é hoje a Rua José Piffer, né, o subidão aqui na Cascatinha. Ali a gente pegava o rei. E dali a gente ia fazer o percurso todo, mas já tinha um lugar para a gente almoçar. Tinha um lugar para se tomar o café. Tinha um lugar que eles davam uma janta, né? Hoje, a modernidade, hoje ninguém faz mais isso, né? Promessa hoje, eu acho que fica só na palavra, né? E por isso que a gente precisa de uma ajuda do poder público para a alimentação desses grupos, remédios, condução, né? Enfim, a gente luta para manter isso vivo. E só é possível se a gente sentar e juntos a gente elaborar um plano aí de cultura, de preservação desses grupos de resistência que são os Congos, Caiapós e as companhias de reis também, viu? Sim. As companhias de reis fazem parte também. Sim, maravilha. E eu acho que esse entendimento, né, de que os ternos de Congo, os Caiapós e a Folia de Reis, como você bem disse, são os protagonistas dos festejos, é muito importante de ficar claro no imaginário coletivo da nossa cidade. Porque senão, como você disse, essa dificuldade da encenação, da música, do ritual acontecer, abre espaço simplesmente para o comércio de pastel e Coca-Cola, que a gente sabe que tem um valor importante, mas que precisa também chegar nesses fazedores de cultura que são os protagonistas. E aí isso tem muito a ver com a história mesmo do Congo. A historiadora Maria José de Souza, carinhosamente... Oi, minha mestra. minha mestra. Ela conta, né, que a festa de São Benedito nasceu da fé e da vontade de um homem negro, Herculano de Araújo Sintra, que foi quem pleiteou com o coronel Agostinho Junqueira a realização da festa. Então, a gente também tem os ternos de Congo e a dança Moçambique, que são manifestações culturais negras e que estavam presentes na festa desde 1904, quando ela aconteceu pela primeira vez. A minha pergunta é, hoje, a população negra, né, que são os protagonistas da festa, consegue ter acesso aos benefícios que a festa traz para a cidade? Por exemplo, os benefícios financeiros?
Não, não. Inclusive, eu queria mandar um grande beijo, minha gratidão eterna à professora Tita, que tem um livro maravilhoso chamado Reisado do Sul de Minas, né? Um livro maravilhoso, quem tiver a oportunidade de ler. Essa historiadora, essa professora, é minha inspiração, com todo respeito, muito carinho, né, por ela, pela causa que ela luta junto conosco, e a gente se inspira muito nos ensinamentos da professora Tita. Não, como você perguntou, não satisfaz não, sabe? Não, tem muito aquém ainda, sabe? Em todos os aspectos. Aspecto de trânsito, andar nas ruas, com os termos de Congo hoje, pode perguntar para a Tita, o Roberto Teresiano também, que é um dos meus mestres também, tem uma coleção de fotos maravilhosas, de entrevistas, um conhecimento maravilhoso. Hoje, para os termos de Congo, andar na rua é difícil, é lógico, a cidade cresceu, o trânsito e tal, mas o respeito ele está em primeiro lugar. E geralmente, no dia da retirada do Caiapó do Mato, dia 11, onde tem uma concentração maior dos congados, fazemos um percurso. No dia 13 é feriado. Então, mas mesmo assim falta muito respeito. E eu acredito por falta de conhecimento, porque quem conhece, respeita. Gostaria até de agradecer as escolas municipais, até a universidade, posso falar o nome, né, a PUC, onde sempre me convidam para falar sobre um pouquinho sobre os congados e caiapós, né? E isso envolve a igualdade racial, as oportunidades que para nós aí estamos engatinhando, a professora Tita que está conectada sabe muito bem, a gente vive aprendendo a cada dia, e cada dia é um sofrimento a mais, né? Porque a gente vê casos aí impressionantes ainda, nós estamos aí em 2020, a gente vê ainda tanto preconceito com aí a falta de oportunidade para com os negros, né? Tanto na parte educacional como na parte de serviços, né? Então, eu acho que um povo só vai evoluir a hora que ele olhar como agora essa pandemia está fazendo, todo mundo ficar em casa, unindo até as famílias, né? Tem um lado aí que está unido, tem gente que está conhecendo a sua família agora na pandemia, né? Os seus costumes, o jeito de, né? Os gritos de vez em quando durante o dia, então você está ali, você está ouvindo, coisa que os afazeres do dia a dia não deixam. Então, eu acho que só com união e com humildade, mas com resistência, nós vamos ainda ocupar um lugar que nós acreditamos que é de todos, né? A sociedade é de todos, nós vivemos em comunidade, somos seres humanos independentes da sua situação financeira, cor, religião, né? Então... E, sobretudo, no que diz respeito à cultura na cidade, a cultura popular é uma referência na cidade em muitos quesitos. O que, por exemplo, o movimento do hip hop faz nas praças da cidade, formando jovens, ocupando as praças públicas e o espaço público com arte e cultura, né? Tirando a possibilidade que a praça seja ocupada pela criminalidade, enfim. Os trabalhos que, por exemplo, o Reginho faz nas escolas, e o que o Mário também faz nas escolas, é muito importante para a cidade, precisa ser tratado como referência. E aí, sobre isso, eu queria que você falasse um pouco, que a Tita também vai falar, né, sobre a origem do Congo nos autos de representação jesuítas. E que, embora esse caráter, né, do catequizar tenha se ficado para trás, essa é uma manifestação rica e complexa
que abarca tanto a representação, a música, a dança, a estética e uma gama de signos e simbologias, e além da expressão religiosa que essa manifestação tem. E assim, nós particularmente do teatro, nós estamos acostumados a valorizar os autos de Gil Vicente. Então as nossas referências são todas brancas, europeias, e a gente não consegue olhar para a cultura brasileira como uma cultura produtora de saberes. E é uma produtora de saberes riquíssimos, assim. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre esses elementos dos ternos de Congo, principalmente a retirada dos caiapós, que é onde essa representação fica mais marcada. A retirada do caiapó é tão importante, porque ela representa, quando, na época da escravidão, os negros foragidos das senzalas, eles adentravam até as matas, né, porque não tinha para onde ir, muitas vezes ferido, com fome, com sede, e eles eram acolhidos por índios, né? No nosso caso, pelos índios caiapós, e que lhe davam guarida, alimento, curavam suas feridas, etc. Uma demonstração de igualdade, olha só para você ver, né, da onde que vem. Então, a representação no dia 11, ela é isso. A professora Tita, ela pode falar sobre os jesuítas, sobre o efeito do catolicismo em cima disso, né? A catequização dos índios, que já é um outro efeito, né? Pois a Tita pode até comentar com você aí. Mas para nós, folcloricamente, é um agradecimento na abolição. Nós fomos comunicar a esses índios que a escravidão havia acabado, né, muito entre aspas, e é uma forma de agradecimento a eles. Sim. Simbolicamente, o rei Congo troca a coroa pelo cocar do chefe dos caiapós, né, conduzindo-os a algum conjunto, como é que eu vou te falar em poucas palavras, até de igualdade mesmo, né? Só que tem a parte, até inclusive a Tita deixou no ar aí, né? A parte do catolicismo em cima, que era às vezes muito imposto a religião para aqueles que já têm os seus ancestrais. Por exemplo, os índios, o deus do trovão, o deus da pedra, Xangô, da mata, Oxóssi, né? São divindades da natureza, são deuses da natureza, e que a gente tem o maior respeito, né? Inclusive, uma das barreiras muito grandes foi rompida pela mãe Orlando, que com seu centro espírita, ela conseguiu, depois de muitos anos, ser recebida como todos os outros dentro da igreja desse Santo Negro, que é o São Benedito. E foi dado a ela, sempre possível, a palavra para ela dar a sua bênção, né? E isso foi para mim foi muito marcante, foi uma grande conquista, principalmente vindo de uma mulher capitã de Congo, né? Coisa que antes era submisso aos capitães, homens, né? E hoje a gente tem aí a Elaine também, capitã do Terno de Congo Nossa Senhora do Rosário. Nós temos a Zélia, que está sempre ao lado do Paulo César, que é capitão do Santa Efigênia. Então temos grandes mulheres ao lado de grandes homens para manter tudo isso vivo aí. E uma coisa que nós ganhamos muito, a participação estudantil lá. Porque lá a gente conta um pouco da história, o que está acontecendo. O índio está escondido porque ele tem medo de ser capturado, porque o índio foi o primeiro escravo no Brasil, né? Ele foi o primeiro escravo no Brasil. Mas depois começou a vir da África, os nossos irmãos negros, né? Então,
essa aproximação do negro com o índio, ela é fundamental e ela deveria servir de exemplo hoje, né? Até hoje ainda não temos, ainda tem alguns degraus aí, Sem certo? dúvida. A nossa cultura é muito, tem muito esse caráter europeu do colonialismo. Ainda a gente ainda gira ainda muito nessa lógica do colonialismo e a gente tem dificuldade de absorver na nossa cultura os saberes indígenas dos povos originários, os saberes das culturas de matrizes africanas, que eu não tenho dúvida de que são os saberes que vão ajudar a gente a passar por esse momento de crise e a sair fortalecido desse momento, né? E é uma Sem pena dúvida. que os protagonistas da festa, dessa manifestação cultural, que eu repito, é um bem histórico e um bem cultural da nossa cidade, não estejam sendo representados, valorizados, melhor dizendo, da maneira com que devem, porque o que vocês representam para a nossa cidade, não há cifrão que pague, não há investimento que pague, não há nada que pague. A gente só precisa que atender as demandas de vocês para que vocês consigam perpetuar essa cultura que está estritamente ligada com a nossa história. Uma das dificuldades, né, como você disse, a cultura popular é muito frágil e uma realidade embora vocês sejam referência na cidade, vocês são o setor que mais tem dificuldade de acessar os editais públicos e que mais tem dificuldade e recebe recebe uma postura defensiva da secretaria quanto a conseguir alcançar esses auxílios. No nosso plano municipal de cultura, existe lá nos instrumentos de gestão a previsão da criação de um programa municipal de formação na área cultural, ou seja, né, um espaço de formação. E esse espaço não existe. E eu fico pensando que talvez esse espaço seja uma escola de artes integrada. Você acha que, você que, né, já tem mais experiência política e cultural, que já está aí nesse fronte da cultura há bastante tempo, você acha que não existe a possibilidade da criação de uma escola que vá abrigar os mestres da cultura popular, que vá abrigar esses saberes que a gente está perdendo ao longo do tempo e que seja um projeto de continuidade artística e cultural e religiosa desses fazedores de cultura, é claro, que com intercâmbio também com mestres de outras áreas. Você acha que eu estou sendo muito esperançoso, muito romântico, ou em algum cenário político otimista você acha que é possível uma ação nesse sentido, ou uma ação da própria associação, que eu sei que vocês estão aí tentando resgatar a memória de cada Congo, quais são as características fundamentais de cada Congo, quais são os elementos, os cânticos próprios de cada Congo, fazendo esse mapeamento muito importante. Por exemplo, você acha que esse lugar de preservar a cultura popular tem como a gente criar aqui na cidade, talvez em parceria com as universidades? Demais da conta, demais. Nós temos aí pessoas que falta só dar um empurrãozinho, sabe? Para que eles possam colocar a cara na vitrine mesmo e a gente sair para adquirir tudo isso aí e transportar isso, compartilhar isso com o adolescente, com os visitantes, porque a pessoa que conhece, ela já respeita. Uhum. Né? Então, se conseguirmos a metade do que você falou, nós já vamos subir um degrau. Né? As universidades hoje já estão pensando diferente, sabe? Estão valorizando demais, começando a valorizar bem mesmo os grupos folclóricos raízes, né? E isso vem fortificando
ah, lentamente, mas já é um grande passo. O apoio dos artistas, inclusive alguns anos atrás, eu conversando com alguns artistas do teatro, o Christine Vett, toda aquela família do teatro maravilhosa ali, que há tantos anos nos dá tanta alegria, né? E eles se encantaram com a embaixada de Carlos Magno e os 12 pares de França, que nós fazíamos desde o começo da fundação do Terno de Congo de São Benedito. Nós chegamos a ter quase 12 a 15 personagens dentro dessa embaixada que conta a luta dos mouros e dos cristãos, né? Hoje nós estamos restritos a 3 pessoas. O Benilton, né, que eu queria mandar aqui um grande abraço, um dos batalhadores para manter o Congo de São Benedito, que é o Congo mais frágil, é o Congo de São Benedito. Explico por quê. A sua batida é a mesma de 100 anos atrás. Muitas canções ali têm 80, 90 anos, né? E ela não é tão empolgante quanto as batidas de hoje, porque nós temos uma variedade de ternos de Congo. Temos o marujada, temos os marinheiros, né? Temos os moçambiques, que são congos também. Então, existe alguns ternos de Congo que contagiam mais, né? Pelo som dos tambores e tal. Mas essa é uma parte que cabe a gente agora lutar bastante para que a gente possa não deixar morrer isso, sabe? Eu estava contando com a professora Angélica, que dá aula na zona rural, e ela trazia os garotos da zona rural para dançar congado aqui no Terno de Congo de São Benedito junto conosco, né? Mas as dificuldades são imensas, porque a embaixada geralmente é à noite. Mesmo que a gente prepare para a realização dessa embaixada, algumas pessoas, eles têm que retornar até aonde eles moram. Às vezes a fazenda é muito longe, e no outro dia, 6 dias, já tem que volta para retornar, que é 11, 12, 13, né? Então a gente tem que achar outra alternativa. Eu falando dos artistas que até se prontificaram a nos ajudar na embaixada. As portas estão abertas, nós necessitamos, né? Apesar que ali, esses artistas que se prontificarem a ajudar a manter viva a embaixada de Carlos Magno e os 12 pares de França, que eles venham com o coração aberto mesmo, porque não é uma peça de teatro apenas, como é que eu posso te dizer assim, ela é uma herança, né, do nosso povo, é uma herança que hoje eu, Benilton, a Lilian, que é a presidente da associação, enfim, os capitães de Congo, todos eles do Caiapó, hoje para nós é uma responsabilidade muito grande, porque é uma herança deixada pelos nossos antepassados. Então, de vez em quando a cruz pesa bastante, mas se a gente tiver o apoio desses artistas, apoio do poder público, apoio da igreja também, sabe? Porque ali não é apoio financeiro que é tão importante, não. Às vezes uma alimentação, olha, nós vamos dar um almoço para os congos lá em tal lugar, é isso. Vamos dar um café da manhã, tá? Um cafezinho de São Benedito, que é tão tradicional, né? São coisas tão simples que às vezes mantém um grupo vivo. Ótimo. Olha só, começou uma contagem regressiva, a live vai terminar. Eu posso te chamar de novo só para fazer as considerações finais para a gente encerrar esse bate-papo? Com todo carinho. Então, ó, eu vou encerrar aqui e vou iniciar de novo e aí você entra e eu te convido, tá bom? Tá ótimo. Faz essa finalização, só para não te cortar a fala no meio.
Tá ótimo.